Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o câncer e a genética por trás do câncer. Bem, todas as nossas células, elas se dividem normalmente, diariamente algumas, dentro de horas outras, mas o câncer nada mais é do que uma desordem nessa divisão. E agora eu vou fazer duas perguntas para vocês. Todo câncer, ele é genético? Todo câncer é hereditário? Bem, todo câncer ele é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Calma que eu vou explicar para vocês. Para alguma doença ela ser considerada genética, ela é um distúrbio ou uma disfunção, algo que deu errado dentro dos nossos genes, que estão lá dentro do nosso núcleo. Isso eu confiro a doença um caráter de doença genética. E o câncer nada mais é do que um defeito, alguma malefício que tem dentro daquele núcleo quando ocorre a divisão das nossas células, beleza? Por isso que todo câncer ele é genético. Agora, nem todo câncer ele é hereditário. Vamos pensar o seguinte, nós temos um trabalhador rural e ele tem 75 anos e ele trabalha no sol. Ele pega cana de açúcar no sol todo dia e ele fez isso por 40 anos da vida dele. Vocês concordam comigo que ele se expôs ao sol dia a dia para pegar aquela cana de açúcar e os raios ultravioletas entrando dentro da pele dele? Ao longo desse tempo, esses pequenos danos que ele foi recebendo na pele, dia após dia, desencadeou pequenas mutações dentro da célula daquele trabalhador que ao longo do tempo originou um câncer. Esse câncer desse trabalhador, caso ele tenha algum filho no futuro, o filho dele, vamos supor aqui, o filho dele nunca trabalhou em cana-de-açúcar, ele abriu um escritório de advocacia e trabalha dentro desse escritório dia a dia, com ar-condicionado, isso filme nas janelas, tudo bonitinho. Esse filho do trabalhador, ele não vai ter as chances que o trabalhador teve, entendeu? Então o câncer, ele não foi hereditário. Os fatores externos, o ambiente, dia após dia, contribuiu para este trabalhador ter o câncer de pele, que aqui no exemplo que nós estamos falando. Mas o filho dele, que não ficou dia a dia no sol, 40 anos, colhendo cana-de-açúcar, ele não vai ter, esses genes não vão passar adiante para o filho. Agora, nós temos alguns exemplos de câncer que sim são hereditários, que cânceres que têm a maior chance de passar de geração a geração. E aí aqui eu cito o câncer de mama, que é um exemplo muito frequente. A mulher, ela tem os genes propensos a que aquelas células não conheçam, não efetuem as ordens de divisão após cada ciclo celular. E com isso, o aparecimento de tumores nas mamas são frequentes e com isso é preciso ter um cuidado geração após geração, porque aqueles genes sim são passados com defeitos ou com mais propensão a desenvolver um câncer de mama. Então, visto isso, todo mundo entendeu, né? Existem cânceres que são hereditários e cânceres que não são hereditários, mas todos os cânceres são genéticos? Sim, eles são genéticos. Agora, fazendo um breve parêntese, eu tenho a imagem aqui do meu lado de um caranguejo, né? Que ele é frequentemente relacionado aos cânceres. Mas por quê, né? Bem, a história ela é rápida, né? E é uma curiosidade que pelo menos eu tinha, é que Hipócrito, quando ele via os tumores na população, ele via nas veias daquele tumor umas patas que se assemelhavam a caranguejos. E daí ele batizou aquela doença de caranguejo, de câncer. Então daí o nome câncer e caranguejo. Eu não falo grego, mas essa é a explicação que Hipócrito achou, olhou parecido com a pata de caranguejo e designou o câncer. Bem, galera, então o câncer, ele nada mais é que essa desordem. Mas pra gente entender melhor como essa desordem acontece, nós temos que entender o ciclo de divisão celular. Bem, como eu disse, as células elas se dividem o tempo inteiro. E nós temos pontos de checagem nessa divisão celular. Nós temos proteínas que falam, ok, essa célula aqui ela vai dividir corretamente, pode prosseguir. Nós temos proteínas que falam, opa, essa célula aqui ela não vai se dividir corretamente. Aí eu cito a proteína P53,
que ela fala assim, essa célula aqui ela tá com defeituosa, ela possivelmente vai dar merda no futuro, vamos parar com ela aqui. Aí, essa proteína, ela dá um aviso para a célula e a célula se mata, num fenômeno que nós chamamos de apoptose, que é uma forma de conter com que nós não criamos essas células rebeldes dentro do nosso corpo. Porque as células do câncer, elas são células rebeldes, elas não obedecem ao nosso corpo. Porque o nosso corpo tenta desesperadamente falar para elas, para de dividir. Mas elas não param, elas só se dividem e ficam cada vez mais independentes. Então nós temos alguns mecanismos para tentar impedir isso. Como eu disse, a proteína P53. Mas tem esses pontos de checagem na divisão celular, alguns são interrompidos. E aí, mesmo com a proteína P53 gritando, para de dividir, a nossa célula não para e ela divide desenfreadamente. Então, o câncer é essa luta rebelde dessas células, falando, não tô nem aí pra você, corpo, eu vou dividir aqui e vou ficar super suave. Eu vou migrar para os outros órgãos aqui e vou seguir minha vida sem você. E o mais bizarro é que ela consegue viver a vida sem ele. Ela consegue esse aporte, essa nutrição com o nosso corpo, com a polícia indo atrás delas. E por isso que o câncer ele é tão filha da mãe aqui, né? Mas assim, mesmo com todos os mecanismos que o câncer tem para nós blindarmos ele existe. E além dele existir, ele consegue se difamar com uma facilidade tremenda nos nossos órgãos. Nós temos os vasos sanguíneos, nós temos os vasos linfáticos, e com isso o câncer ele pode se esconder e migrar para diversos órgãos no fenômeno que nós chamamos de metástase. Então o câncer que originou na minha pele ou na pele daquele trabalhador que nós estávamos falando, ele pode ocorrer sucessivas mutações e facilidades para que aquele câncer que originalmente estava na pele e para outros órgãos, e para um fígado, e para o cérebro. Então é muito instável e é muito incerto saber se aquele câncer ele vai acabar no local onde ele começou ou se ele vai dividir para diversas partes do nosso corpo. Entendeu? Então, galera, esse foi o meu vídeo, a imagem até saiu ali. Esse foi um vídeo breve que eu queria falar com vocês sobre o câncer e como nós temos esses mecanismos de defesa e que nem todo câncer é hereditário e que todo câncer é genético. Não confundam mais isso. Meu nome é Rodrigo e obrigado mais uma vez por assistirem meu vídeo.